Fala pessoal, estamos aqui no Sushi Business, eu Diego Logulo. Eu Vini Ikeda. Eu Sasaki. Aqui a gente vai falar sobre comida japonesa, negócios e muito mais. Primeiramente a gente gostaria de agradecer a Tokyo Foods e a Frescato. Hoje temos aqui Cris Mori. Cris, um prazer estar aqui com a gente. Prazer é meu, obrigado pelo convite aí. Seja bem-vindo, Valeu, Cris. Obrigado. Bom, Cris, já começando, fala pra gente como é que tudo começou aí você na culinária japonesa, o que te inspirou, o que te fez ingressar. De lá pra cá já se passaram 30 anos. 30 anos, hein, gente? Pô, era quase a minha idade. Ovelha negra da família, não gostava de estudar, repetiu de ano na escola, fui expulso da escola, tive que, Sério tive mesmo? que trabalhar, né? Aí tive que trabalhar. Sushi Business conta como ser fail task, tá? Isso é fail task, gente. Vamos lá. Aí eu tive que começar a trabalhar, fui trabalhar com restaurante já com 14 anos. Com 16 anos eu achei o sushi na minha vida, que provavelmente tenha sido a salvação da minha vida, né? Que eu não sei o que eu faria se não fosse o sushi. Você iniciou aonde, Cris? Eu comecei numa rede de fast food, na época, porque eu tinha que conciliar com estudo, né? Uhum. Então eu estudava de manhã, trabalhava período da tarde e na noite depois da escola, assim, né? Aí era algo que dava para conciliar com o estudo. Primeiro restaurante, então. Comecei no fast food. Você ficou quanto tempo nesse restaurante? Ou repetiu também de ano no primeiro restaurante? Não, aí eu já passei de ano logo de... Aí você foi bem, né? Você achou? Aí eu fui bem. Eu comecei nessa rede que tinha uma proposta de sociedade para todo o sushi man que começasse. E aí você começa do zero, né? Sem saber nada, começa lavando prato, lavando panela, vai para a cozinha, da cozinha você vai ajudar no sushi, porque no começo foi meio frustrante, né? O que você imagina? Vou trabalhar lá, vou começar a fazer sushi. Cheguei lá, era uma outra realidade, né? Aí era o pessoal da cozinha querendo te forçar a desistir. Aí depois de um tempo que eu fui descobrir que era uma tática, né? Faz não, parte o pessoal do processo. da cozinha, não, é o pessoal da cozinha que não gostava muito do pessoal que entrava lá para ser o sushi man, para tentar virar sócio da rede, sabe? Sim. Porque na época eles davam preferência para descendente japonês, né? Tá. Então quem não era na cozinha, tinha aquele negócio, vamos fazer esse cara desistir em uma semana. Aí depois que eu virei amigo do pessoal que eu fui descobrir que era normal, eles forçavam mesmo para ver vamos ver se o cara quer trabalhar mesmo, ou se o cara tá aqui para, sabe, tipo... Eu ainda acho que é estratégia, viu, gente? Não, mas até hoje tem um pouco dessa rixa, né, assim, da cozinha com o sushi bar. Não digo uma rixa, mas porque são setores separados dentro do Eu não do sei, setor, assim, eu né? acho que antigamente era pior. Eu acho que hoje diminuiu-os por quê? Porque você é da cozinha, você não precisa ser oriental mais para ter uma oportunidade no sushi bar. Então, se você quiser, depende do seu esforço, você pode virar um sushi man. Assim como com esse boom de alta gastronomia, também valorizou-se muito a parte quente, né? Que antigamente não era tão valorizada. Sem dúvida. Então, às vezes, o sushi man mesmo que prefere se identificar mais com a parte quente, né? Então, acho que isso diminuiu bastante. Antigamente, sim, que era o sushi man e a cozinha, né? Hoje, acho que equilibrou bastante, assim, né? E desse começo de carreira até chegar finalmente no Empório Santa Maria, que foi hoje a gente vê ele como um divisor de águas na gastronomia japonesa, né? Como foi essa transição? Como foi, uma vez lá no Empório Santa Maria, a criação dos novos pratos, a inovação? Então, Vini, porque assim, realmente, como você falou, eu acredito que na época o sushi bar do Empório Santa Maria foi uma inovação. Por quê? Porque foi uma quebra de paradigmas, né? Tipo, de um sushi bar dentro de um supermercado vender sushi alto padrão, sabe?
Pô, tinha carpaccio de sushi, sushi trufado. Eu conheci tudo isso lá. Então, e me chamava a atenção, porque assim, como no supermercado você tinha um sushi tão porque inovador. Nós também tínhamos essa vantagem de poder descer no empório, que lá era um empório gourmet. Sim. Então tinham muitos produtos que só tinham lá, no Brasil inteiro, só tinha lá importados e tal, de altíssima gastronomia. Você e podia que fazer eram a caros. tua alquimia com o Então melhor eu produto podia que descer tinha no celeiro. lá, eu tinha a liberdade de chegar na gôndola, pegar um negócio de R$1.000. Ia lá, pegava na gôndola, anotava, pagava como custo e fazia os experimentos, né? Mas a gente tem uma noção já de isso combina com isso é bom com aquilo. Então, dificilmente não daria certo, né? Mas é difícil alguém ter coragem de ir lá pagar um negócio desse para, né? Qual restaurante tinha... Ô, Cris, e quem apostou isso? Foi o próprio grupo do Empório Santa Maria? Porque hoje é um grupo, né? Ítalo, Empório Santa Maria. Não, mas na época eu estava bem antes do grupo Saint-Marché, eu já estava lá, né? Assumir. Que mas isso foi uma iniciativa deles. O Sasaki trabalhava comigo na época, né? Foi antes do Saint-Marché assumir, né? Isso é uma iniciativa do próprio Empório Santa Maria, sabe? Eles sempre me deram liberdade de essa autonomia, né? Desde que fechasse conta, né? Sim. Então não adianta também eu pegar os produtos lá, chegar no final do mês, deu prejuízo de tanto. Não, também a gente sempre entregou resultado, né? Você pegava o foie gras lá, né, Cris? E assim, até... E na época era o foie gras francês, sabe? Tipo, não era, né? E eu não me recordo, Cris, assim, de um outro restaurante, eu falo isso nacional até no mundo, né? Essa questão do atum com foie gras, por exemplo. Assim, acredito eu que tenha se iniciado lá no Empório Santa Maria. Então, da forma com que se popularizou o atum com foie gras, que é aquele que a gente esquenta no forno, aí coloca em cima do sushi, vai com molho tarê, vai com uma flor de sal para quebrar a doçura também. Começou lá, né? Aí tinham pouquíssimos lugares que trabalhavam com foie gras, mas era foie gras cru para dar uma gordura no atum, né? Que colocava entre o peixe e o arroz, né? Sim. Mas a forma com que se popularizou começou lá, né? Os trufados também, né? Também. Então, tudo isso foi pela facilidade que a gente tinha de poder testar, né? Essas... O Empório, eu acredito eu também, assim, na época, né? Um dos melhores sushi bares da cidade. Tanto que você pode falar um pouco das pessoas, né? Dos profissionais que passaram pelo Empório, né? Se a gente for pesquisar aí, Cris, acho que formou uma galera bacana, assim, né? Tipo, o Regis Shigematsu, ele saiu de lá, e depois ele montou o Naka, junto com o Hermes Takeda, né? Que tá lá até hoje. Aí depois ele montou o Nosu, na Zona Norte, ele montou o Aizo em Curitiba, e agora ele tá no Ichigo lá em Curitiba também, né? O Celso, né? Celso Amano, que ganhou a Copa do Mundo de Sushi, foi considerado o melhor sushi man do mundo na época, né? Também trabalhou com a gente. O Sasaki trabalhou com a gente, saiu de lá, foi pro Aizome, e logo no primeiro vocês já ganharam o melhor japonês. Só fera. E como é que foi trabalhar com o Sasaki? Não, o Sasaki é difícil. Não. O Sasaki é um parceiro já. A gente se conhece há mais de 30 anos já, né? Eu vi, nós estamos acostumados a trabalhar com ele, mas não sei como é que é no dia a dia, né? Se prepara, então. Eu já dei mais trabalho, agora tá mais tranquilo. Falei, foi bem educado. E como você vê essa tendência? Assim, surgiu naquele momento o que hoje a gente chama de sushi contemporâneo, e hoje a gente tem visto cada vez mais um resgate aos sushis mais tradicionais, e o sushi contemporâneo, ele está sendo um pouco mais atrelado a rodízios, a outros tipos de restaurantes. Como você vê o momento hoje da gastronomia japonesa? Eu acho que isso daí era algo que aconteceria naturalmente. Eu, como consumidor, eu sou consumidor de sushi tradicional. Sim. Mas eu vi que, na época, eu estou falando há 20 anos atrás, era difícil você sobreviver e fazer um restaurante para esse
público mais classe A, eles queriam novidade, eles queriam novas tendências, e não sei se eles estavam preparados para aproveitar e conhecer realmente o frescor do peixe, da matéria-prima, né? Então, acho que foi uma adaptação para o paladar do brasileiro também, sabe? Sim. Então, acho que são fases, né? Tipo, Fases de... você primeiro, sei lá, tem gente que começa comendo hot roll, porque não vai comer o cru direto. Aí, com hot roll, aí depois vai comer um sushi maçaricado. Aí depois vai comer um carpaccio, que é Mais peixe fininho. bem mais fino. Aí até chegar no, né, tipo, Sim. pra saber aproveitar a gordura do peixe mesmo, o sabor, né? E fala um pouquinho, qual que é aí o conceito por trás aí do It Sushi, né? Itaim e do Saraum aí. Então, assim, ó, na verdade, eu estava no Sushi Bar do Empório Santa Maria, que era no Itaim, e meu sócio, o Rogério, ele tinha um Kibo, que era o melhor rodízio, tinha acabado de ganhar nesse ano o melhor rodízio de São Paulo pela revista Veja, né? Aí eu conhecia, ele foi meu chefe há 30 anos atrás, então sempre a gente manteve uma relação boa assim. Aí eu segui para a área de restaurante, para aprender essa parte mais gourmet, e ele se especializou em parte administrativa. Aí sempre tivemos contato, aí chegou uma hora que a gente se encontrou e falou, acho que a gente podia montar o nosso negócio, né? Aí, beleza. Falei, então vamos montar o quê? Acho que restaurante japonês. Mas aonde? O público tá no Itaim. Aí fomos lá, chegamos pro corretor de imóveis, falou, a gente queria um ponto para montar um restaurante. Aí o Kibo ficava na Rua Pedroso Alvarenga. Eu lembro. Aí o meu sócio chegou, falei, o corretor de imóveis apareceu com um ponto. Era uma esquina, assim, toda de vidro. Era um restaurante italiano antes. Aí eu falei, putz, mas na mesma rua do Kibo? Deixa quieto, né? Falei, não quer nem ver? Já marquei com o corretor. Falei, tá bom, vamos lá ver, vai. Aí chegamos lá, eu achei super bacana o ponto, assim, né? Aí falei, cara, esse ponto aqui não vai ficar muito tempo desocupado. Sim. Falei, cara, vamos pegar. Sem dúvida. Aí o meu sócio, negociamos lá, assinamos o contrato de locação. Aí, e aí, mas o que nós vamos fazer aqui? Aí não podia concorrer nem com o Empório Santa Maria, nem com o Kibo. E tinha o Naka na mesma rua também. Não, o Naka não existia ainda. Não existia ainda. Aí falei, caramba, e agora, né? Aí eu tive que pensar num conceito que não competisse nem com o sushi mais premium e à la carte do Empório, nem com o Kibo, nem com um restaurante de rodízio tradicional que era o Kibo. O que na época, eu via? Quem ia no à la carte gastava isso aqui. Quem ia no rodízio gastava isso aqui. Então faltava algo, né, que atendesse o cara do rodízio, uma data especial, quer comemorar, gastar um pouquinho mais? Vai aqui. O cara do à la carte quer economizar um pouquinho, quer gastar um pouquinho menos, ou quer sair com um amigo mais simples? Vai aqui. Aí, por isso que eu pensei no conceito do It, que é o quê? É um menu degustação, que vem numa sequência, um por um, assim, só que você pode repetir o que você quiser. Ou seja, é um rodízio, né? Rodízio rodízio. Mas a palavra rodízio, você sabe que, sim, né? Sim, já deixa, já cai o nível. Então, a gente trabalha com um menu degustação que você pode repetir à vontade. Cara, e o que eu achei bacana é que aquele virou um quadrilátero ali, né? Porque tem o Osaka, tem o... tem bastante. Tem vários lá. Como é que chama? Tem o Oca Masa, também. Então, o Itaim virou um quadrilátero que eu acho legal isso. Só no também, Itaim né? deve ter uns 50 restaurantes japoneses. Com certeza. Então, aí, deixa eu falar Aí abrimos o It, deu super certo. E o Sarum? Aí meu sócio chegou, depois de 2 anos, falou, tá na hora de a gente abrir outro, né? A gente podia montar mais um. Aí eu falei, mais um o quê, né? Mais um restaurante. Mas aonde? Acho que no Itaim, né? Aí, beleza. Chegamos no corretor de imóveis. O mesmo corretor, pô? O mesmo corretor. A gente quer um ponto para montar um restaurante. Esse corretor é bom, hein? Aí o cara chegou, achei um ponto para vocês. Mas que rua?
Pedroso Alvarenga. Eu falei, não, mas o Pedroso Alvarenga já tem o Kibo e o It, né? A gente não quer nessa rua. Mas vocês não querem nem ver? Ah, tá bom, vamos ver, vai. Aí chegamos lá no ponto, que já era um quarteirão mais residencial, né? Aí chegamos lá, era um restaurante que funcionava... Eles serviam um almoço e à noite eles serviam como espaço de eventos, que era legal a arquitetura, tal, tudo, né? Mas a proprietária na época, acho que ela ia casar, o marido estava morando no Rio de Janeiro, aí a condição para eles se casarem era ela se livrar dos negócios aqui, aí ela, tipo, botou a venda. Aí meu sócio veio o corretor veio com a proposta, né? Aí a gente fizemos a nossa proposta, que era abaixo do que ela pedia, né? Mas bem abaixo, assim, né? Ela foi lá e aceitou. E agora vamos ter que honrar o negócio. Comprar aí, o negócio. Assinamos um contrato. Falei, mas e aí, o que nós vamos fazer aqui? Caramba, e agora? Não pode concorrer com o Empório, não pode concorrer com o It, não pode concorrer com o Kibo, e é na mesma rua. Aí, o que eu percebia vendo os rodízios? O paladar do brasileiro gosta de salmão, né? Então, eu via que tinha muito desperdício nos rodízios tradicionais. Que geralmente chegava um combinadão desse tamanho, o pessoal comia todo o salmão, mexia no atum, nem relava nos peixes brancos. Deixava bucharia ainda no... Aí chegava uma repetição só de salmão. Aí eu cheguei pro meu sócio e falei, olha, eu acho que a gente podia fazer um rodízio só de salmão, que na época o salmão era uma matéria-prima que não era tão cara e tinha uma margem boa, né? Aí demorou um tempo para convencer ele, tive que fazer umas degustações para ele. Aí ele comprou a ideia. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer um rodízio só de salmão. Por isso que chama Sarumon. É como um japonês falaria salmão, Sim, né? Que ele não pronuncia o L. O logo, se vocês verem depois, o logo é um salmão desconstruído, com um sushizinho no meio. E no logo tá escrito salmão, sushi e companhia, para o cliente não entrar lá e não ficar desse mas só tem salmão, filho. Ô, Cris, uma dúvida aqui. E nessa época, né, que você montou vários restaurantes aí, eu sei que rolava o pessoal te apelidava de o Sushi Man Popstar, Sushi Man Bon Vivant, o Sushi Man que anda com o carro do ano, que anda com os artistas. Fala um pouquinho dessas histórias aí. Cris, os caras aqui não perdoam. Aqui, meu... Você pode contar uma quanto mais conhece, pior. Mas ano sabático de 5 anos. Porque assim, vocês sabem o quão puxado é trabalhar com restaurante. Uhum. Ou seja, você vai trabalhar, chega de manhã, faz o abre, trabalha no almoço, depois vai ter um intervalo, que é muito tempo para não fazer nada e pouco tempo para fazer alguma coisa. Sim. Aí você volta pro jantar e fecha a casa. Ou seja, qual é o seu ciclo de amizades? Ou vai ser o pessoal que trabalha com você, ou vai ser a sua família, ou vão ser os clientes que você atende. Meu ciclo de amizades na época acabaram ficando meus clientes lá do Empório, entendeu? Então. Que era uma pessoa que tinha uma condição legal. E graças a Deus... A Porsche não era dele, né? A Porsche não era dele, né? E graças a Deus, mas a BM sim, eu tava a BM era. Condição bacana lá, porque eu tinha um percentual lá do negócio e graças a Deus ia muito bem, assim, né? Além de eu fazer minhas consultorias, eu fazia algumas coisas por fora, assim, né? Então, aí, naturalmente, o pessoal via e achava que era, tipo... Popstar. Diferente, né? Diferente do que o pessoal estava acostumado a ver os sushi mans. Não, mas explica Isso é inveja. Não, mas e o ano sabático? Brincando. Diego, ele tem uma história do ano sabático que esse ano foi para 5 anos, Cris. Que história é essa daí? Não, mas eu me planejei e me preparei para isso, né? Tipo, eu montei o IT, eu montei o Sarumon, aí depois do Sarumon a gente montou o outro IT na Rua dos Pinheiros.
Aí isso me permitiu abrir mão lá do Santa Maria, né? E aí eu resolvi Curti um pouco aí. porque é Mas você sempre desgastante, continuou né? trabalhando, né? Sempre. Assim, mas não na operação, Sim. não Mas você presencialmente. desligou 100%? Não. Deu pra desligar? Montamos uma estrutura para isso, né? Tá. Meu sócio sempre cuidou da parte administrativa, aí tem um diretor de operações que cuida de todas as casas, tem um chefe executivo que roda as casas, aí tem os gerentes, os chefes de cada casa, né? Então, Legal. E o Cris 2025? Quais os projetos, os planos? então, aí agora estamos pensando em novos negócios, novos projetos. Talvez a gente tô pensando na possibilidade de trabalhar com lamen, né? Que eu vejo que é uma tendência também, aí chegando o frio agora também, né? Estudando possibilidade de abrir. Uma casa de lame? Também. E montar restaurantes no interior de São Paulo também. Putz, legal. Tô estudando. E sente saudade da Doma? Eu gosto de fazer, né, cara? Sempre foi um prazer pra mim, assim. Cara, e como é que você equilibra essa tua vida de trabalho e falar que você gosta muito de futebol, né? Primeiramente, que time você torce? Então, eu fui muito São Paulino quando criança. Você não é São Paulino, né? Pelo amor de Deus. Não, tipo assim, ó. É porque acabei me envolvendo muito com o meio do futebol, conheci muitos amigos meus que são jogadores, treinadores, empresários de futebol, diretores de clubes. Aí quanto mais você conhece do meio do futebol, assim, sabe? Tipo, você começa a torcer pros seus amigos, sabe? Em vez de time, sabe? Então, Qual hoje... amigo que você torce hoje? Ah, Você torce pro Gabigol, né? não, esse é um... eu torço pro Lucas Piton, né? Que tá no Vasco hoje, que eu trabalho um pouco com ele também. Eu só vejo o Cris andar com o corintiano agora. Eu falei, pô, Ah, Eu sempre acompanhei o Fernando Diniz desde o início da carreira mas ele dele. é Pô, São isso é legal. Paulino, gente. dessa, falei, né? Então tem muitos amigos no meio do futebol, assim, que eu... Você gosta de jogar futebol? Futebol eu sempre gostei, mas aí eu quebrei o pé aqui jogando lá no Morumbi, aí eu parei de jogar futebol, aí fui pro futevôlei, aí no futevôlei eu acabei me viciando, aí eu fui do futevôlei, eu fui pro fute-mesa, aí do fute-mesa eu fiquei mais viciado ainda, então eu fico hoje mais no fute-mesa. Fute-mesa. Que me deu até uma lesão aqui por excesso de jogar. Bom, hein? Tá crescendo bastante. Legal, bacana. Cris, bom, a gente tem aqui um patrocinador, né, que é a Tokyo Foods, né, Vina? Presentei aqui você com alguns produtos aí, né? O Cláudio ali, né? Os Cláudios, né? E o André, eles têm uma curadoria muito legal, Bacana. né? Assim, eles vão atrás, eles garimpam aí produtos diferenciados. Obrigado. Isso aqui aí, Nossa, ó. isso aqui ganhando do Vina, que você gosta, o cara do Nori. sócio de saque é o Vina, né? O cara, né? Mas isso aqui... Aí, ó. Aí, ó. Obrigado, agradecer ao Cláudio da Tokyo Foods aí. Obrigado. Eu E quero ver se você vai pegar esse Nori e vai fazer sushi, Cris. Ou você vai deixar lá no It. Não, vou fazer pra minha filha, né? Ela é viciada, né? Eu vou ter que fazer pra ela. como Nova chama paixão. sua filha? Helena. Helena, ó, seu pai aí, fez uma promessa, hein? Mas, Helena, eu vou te falar, viu? Continue sendo São Paulino, igual seu pai é, tá? Não vai nessa de virar os times, não, viu? Tô brincando. Bom, a gente tem uma pergunta aqui meio Deixa eu guardar pra você. clichê, Obrigado. né? Que faz parte aí do programa, que é uma pergunta que até eu tô curioso aí em cima aí do que o Sasaki falou aí de você, do ano sabático e tal, que é o legado, Cris. Como é que você vê aí o teu legado, né? Deixar esse legado em vida, né? Não pós-morte. Fala olhando para aquela câmera ali, ó. Então, não sei se é um legado, mas assim, uma coisa que eu acho bacana eu não sou muito de ir nos eventos, nunca fui muito de aparecer, não quis sair em jornal, nunca quis sair em revista, essas coisas. Inclusive era uma briga que eu tinha com a assessoria de imprensa, né? Sempre evitei. Mas assim, uma coisa que eu acho bacana, que eu vou num evento de gastronomia, culinária japonesa, ou vou nos restaurantes visitar os amigos, chega um pessoal da nova geração, sushimens, ou pessoa que trabalha na área, e os caras, Cris, tudo bem? Então, eu falei, cara, me conhece da onde, né? Aí eu vou conversar um pouquinho e tal,
pessoal sabe toda a minha história. Sabe, você trabalha em tal lugar, você era do Empório, fulano, ciclano, beltrano trabalhou com você. Então, acho que isso que é legal, sabe? Reconhecimento e, assim, muitas pessoas vêm falar que acha legal saber da minha história, de que um sushi man pode alcançar voos mais altos, sabe? Tipo, porque até então, cara, sushi man na época, o cara sushi man com 20 anos, com 30 anos o cara continua como sushi man, 40 anos o cara continua como sushi man, 70 anos o cara tá atrás do balcão fazendo sushi, sabe? Então, isso é uma coisa que eu... Chegou uma hora pra mim que eu falei, cara, será que é isso que eu quero pra minha vida, né? Tá com 60, 70 anos atrás do balcão, fazendo sushi, né? Eu amo fazer, mas não com obrigatoriedade de estar todo dia, almoço, jantar, né? Então, por isso que tanto é que eu montei esses sistemas, né? Do IT do Saruman, que são operações que não dependem de mim, né? E eu poderia estar no Empório até hoje, mas eu me sentia um escravo de mim mesmo, sabe? Porque se eu não estivesse lá, tinha cliente, cadê o Cris? O Cris hoje não tá. Então eu volto amanhã. O Cris não tá aí hoje, sabe? Tipo, então... Sim. E eu me sentia mal de não estar, sabe? Eu não descansava porque eu ficava pensando, será que tá tudo bem lá? Será que o peixe chegou direitinho? Será que, sabe? Tipo... Sim. Então montei uma estrutura para que me permitisse abrir mão de tudo isso, assim, né? Legal. Bacana. Bom, pessoal, o papo tá muito bom, né? A gente gostaria de recebê-lo mais vezes aqui no programa. Parabéns, Cris. Parabéns. Eu não tenho muita habilidade, muita intimidade com a câmera, né? Contando dessa nova casa de lemming que você vai abrir, que eu sei, que não vai parar, vai abrir essa casa, que eu sei, né? Vamos ver, estamos em projetos. Interior também, vamos ver se a gente consegue viabilizar. Prazer interior aí. E prazer imenso, né? Prazer foi meu, pô. Parabéns mesmo, Cris, pelo todo o feito que você... para você e para todos aí, né, que te acompanham também, né? Outra coisa que eu acho legal falar assim, para mim é um prazer e um orgulho, de todo esse tempo na área, a quantidade de amigos que eu fiz, sabe? Tipo, amigos irmãos, tipo o Sasaki, tem o Regis, o Binho, tem uma galera assim que há 30 anos a gente tá junto, um sempre ajudou o outro, não tem vaidade, sabe? Tipo, isso eu acho mais bacana, a união, sabe, da galera. Sim. Legal. Bacana. Que você vê comentários de outros tipos de culinária que tem uma rivalidade aqui. Não, cara, a gente sabe que tem público para todo mundo, a gente sabe que um ajudando o outro, a tendência é todo mundo crescer, né? Então nunca, sabe? Um sempre ajudou o outro. Muito legal. Pessoal, muito bom esse papo, reconhecimento, amizade, empreendedorismo com o Cris aqui no Ori. E, infelizmente, o programa está terminando. Obrigado aí por assistir. Obrigado, Cris, novamente. Eu que agradeço. Valeu, Crisão. Obrigado. Obrigado. Valeu, Cris. Prazer estar tendo esse bate-papo com você. Cara que até hoje, mesmo depois de ter aposentado a Doma já há algum tempo, mas ainda continua inspirando muita gente ainda. Obrigado. E vai inspirar muito mais. Pessoal, continue assistindo, fique próximo capítulo. E é isso aí. Bye, bye.